Amém. Paz do Senhor, irmãos, e boa noite, a todos. Nós estamos aqui nessa noite para trazer uma palavra. Eu acho que todo mundo já sabe que nós não estamos nos reunindo na igreja, devido a todos esses acontecimentos, não só no nosso país, no mundo inteiro. Mas nós não deixamos de estar na presença de Deus, estamos sempre buscando estudar a sua palavra, manter essa comunhão inclusive uns com os outros, mesmo estando à distância, que todos nós possamos compartilhar da palavra de Deus. E o Luan escolheu uma palavra nessa noite para nós lermos, muito pertinente. Esse seria o culto dos jovens. Então, eu gostaria que ele fizesse a leitura dessa palavra para a gente meditar junto. Amém. Boa noite, paz do Senhor a todos. No momento que a gente está vivendo aqui, nesses tempos aí, dessa pandemia, eu preparei uma palavra de encorajamento sobre um moço que foi muito usado nas mãos do Senhor e está lá em Juízes, no capítulo 6. A partir do verso 11 a seguir. Então o anjo do Senhor veio e se sentou debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: "Você é corajoso, o Senhor está com você." Gideão respondeu: "Se o Senhor Deus está conosco, com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contam que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas." Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: "Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá." Gideão respondeu: "Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da família." Mas o Senhor disse: "Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas e se eles fossem como se eles fossem um só homem." Nessa palavra aqui de encorajamento do próprio Senhor, ele tenta encorajar um jovem chamado Gideão, que é da tribo de Manassés, e eles são de Israel, e para variar, Israel tinha pecado contra Deus e Deus tinha deixado com que os midianitas tomassem as suas terras e vencessem eles. Mas o povo clamou ao Senhor e pediu para o Senhor por conta de tudo aquilo que estava acontecendo, e o povo clamou a Deus e Deus escolheu Gideão. Apesar de Gideão ser o menos importante de sua família e sua família não ser uma família tão influente naquela tribo, o Senhor escolheu porque não é pelo nosso status social que Deus nos escolhe. Deus nos escolhe porque Ele nos ama. Apesar de nós, Deus nos escolhe. E Deus nos envia. Nesses tempos de crise, nesses tempos de aflição, Deus nos envia para libertar todos aqueles dos seus pensamentos, todos aqueles do que a mídia tenta impor, todos aqueles do que as pessoas tentam impor. Mas Deus ainda está usando e trabalhando no meio dos jovens. E esse moço, com medo, claro, ele duvidou ainda do Senhor e o Senhor quis que ele fosse e mandou ele ir. E ele disse que ele não era suficiente. Ele disse que ele não estava pronto. Mas mesmo assim, o Senhor enviou, e assim somos nós. O Senhor está nos enviando e mesmo com nós mesmos duvidando, o Senhor nos envia. E aqui no versículo 16, o Senhor diz que Gideão poderia fazer isso porque ele estaria ajudando a Gideão. E Gideão respondeu ao Senhor: "Tá, Deus, mas e se o Senhor está contente?" A partir do verso 17. "Se o Senhor está contente comigo, com meus pensamentos, com o que eu estou fazendo, me dê uma prova de que é mesmo o Senhor." Desculpa. E Gideão colocou o Senhor à prova e o Senhor provou para ele que ele estava com ele. E mesmo assim, duvidando, Gideão viu que era o Senhor, porque o Senhor cumpriu com aquilo que ele provou, e Gideão viu que era o Senhor e pediu perdão e ficou aflito,
mas ele reconheceu que era Deus. E assim somos nós. Às vezes o Senhor nos prova, nos coloca provas de que Ele é Deus e Ele está conosco. E mesmo assim nós deixamos que o nosso medo tome conta, nós deixamos que tudo que está acontecendo à nossa volta tome conta e nós não acreditamos em Deus. Mas o Senhor está falando aqui nessa noite hoje que, apesar de nós, apesar do nosso medo, apesar de tudo que está acontecendo, Ele está conosco e Ele está nos enviando para libertar todos aqueles que estão aflitos, todos aqueles que estão com medo. Deus nos envia para libertar aqueles que estão com medo. E não, eu não digo de libertar dessa quarentena que não pode sair de casa, de libertar, não, porque as leis estão aí, nós devemos segui-las. Mas eu digo de libertar as pessoas dessas aflições, desse desespero, trazendo a palavra do Senhor, que é isso que Ele nos enviou para fazer. E Ele nos escolheu apesar de nós, porque Ele nos ama. Pela sua graça Ele nos escolheu. E nós devemos sim ir e levar o Evangelho, mesmo não podendo sair de casa. Mas nós podemos usar nossos meios para isso. Eu acredito que essas circunstâncias, essas coisas que estão acontecendo, é para o Senhor mostrar a glória dele, para o Senhor mostrar que Ele está no meio do seu povo e que Ele ainda quer usar o seu povo. Eu acredito que, mesmo com tudo que acontece, mesmo com todas essas coisas, Deus tem um chamado para cada um e Deus tem um plano para cada um. Que nós possamos ouvir a voz de Deus e, mesmo com medo, saber que Ele é Deus e Ele está conosco. E que nós possamos libertar. A vitória foi dada a Gideão através de Deus. Gideão conseguiu a vitória sobre os midianitas, porque ele acreditou em Deus. Mesmo duvidando um pouco no começo, nós devemos acreditar em Deus, assim como Gideão. Porque ele estava escondido, com medo. Mas Deus o achou, assim como Deus nos achou um dia. E Ele quer nos usar para libertar. Amém? Amém. Isso é muito interessante porque Deus não mostra que na Bíblia, por exemplo, existiam super-heróis. Pessoas que Deus falou assim, olha, você vai fazer isso, eles saíram corajosamente e foram lá fazer. E não eram coisas fáceis, que nem o Gideão mesmo teve que enfrentar um exército grande de aproximadamente 120 mil homens com 300 pessoas. Mas Deus mostra claramente que eles são como qualquer um de nós. Nessa tarde eu estava ouvindo uma palavra sobre esse chamado, sobre... nós estamos vivendo um negócio que nunca vivemos antes. Eu acredito que nenhum de nós passou por essa privação, por essa situação toda, é algo muito novo. E eu acredito que toda essa circunstância vai mudar o futuro da igreja também. Isso serve de alguma forma para mexer com o futuro da igreja. E eu percebo que assim, até hoje nós tínhamos vivido, eu lembro que eu ouvi muito uma frase, desde que eu entrei na igreja, que falava que pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, abra a sua boca. Como que nós precisamos viver o nosso testemunho, isso é óbvio, né? Precisamos testemunhar Jesus, que somos cristãos em todas as nossas atitudes. Mas eu creio que, por causa de todos esses acontecimentos, nós estamos chegando num tempo que não é só mais um testemunho, nós precisamos sair, nós precisamos falar. Então, como eu disse, as pessoas estão atemorizadas, mesmo porque, como a gente falou, é algo novo, né? Ninguém está preparado para tudo isso, e nós vemos que agora o medo não é só mais com relação a uma doença, a um vírus, mas é com relação às privações que sofreremos, as pessoas que não podem mais trabalhar. Então, o medo toma conta de todos nós, de vários, né, nos cerca de vários lados. E Deus nos mostra que Gideão passou por essa mesma situação. Eles estavam sendo perseguidos e ele estava malhando o trigo dele num lugar onde não era feito isso. Só que o que eu vejo interessante de Gideão é que ele não deixou de fazer alguma coisa. Embora eles estivessem sendo perseguidos, ele podia falar assim, eu vou ficar atemorizado na minha casa, prostrado. Mas Gideão ainda estava fazendo alguma coisa. E outra coisa interessante que eu vejo em Gideão, ele era um jovem ousado. Porque quando o anjo falou para ele, olha, sou anjo, seja forte, corajoso, guerreiro corajoso, lá no versículo 12, ele falou assim, Senhor, mas o que aconteceu de tudo? Então, o versículo 13 diz assim, Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que os nossos antepassados nos falaram? Israel estava vivendo de história. Como ela disse, nessa fase de juízes, era um processo basicamente em que o povo pecava, clamava a Deus, Deus enviava um juiz
quando estava tudo bem, eles voltavam a pecar, clamavam a Deus, Deus enviava o juiz. E eles viviam naquela rotina, e algo aconteceu que precisou romper tudo aquilo. E Gideão foi um jovem usado por Deus, mas era ousado também. Então, Senhor, o que aconteceu de toda a história? O Senhor é o nosso Deus, nós ouvimos histórias até hoje. Mas Deus estava chamando Gideão para viver uma experiência. Não era só uma história. Então eu vejo assim, nesse tempo nós não sabemos até quando vai durar, mas nós sabemos que em algum momento isso vai terminar. E a partir do momento que isso terminar, a igreja vai precisar se levantar, tomar uma nova atitude, uma nova postura, que já está se levantando. Porque os cultos, por exemplo, que normalmente nós realizávamos na igreja, era para determinadas pessoas, com alguns, e agora, por meio da internet, por meio de tudo que está acontecendo, nós estamos tendo a possibilidade de alcançar pessoas de mais longe, ou uma quantidade muito maior de pessoas. E eu percebo que dessa forma o Senhor está chamando nós, como Gideão, para a gente sair do nosso lugar. E às vezes a gente pensa assim, eu preciso de um preparo. Mas eu não tenho nenhuma teologia. Mas eu não sei falar. Mas eu não sei. O Senhor chamou Gideão e ele falou assim, não, vou te treinar primeiro e daí eu vou te colocar na situação. Ele falou assim, não, confie em mim. E eu vejo que o Senhor está falando para nós, jovens, agora dessa geração, confie em mim. Você não precisa de um grande preparo, você precisa descansar em Deus, você precisa confiar em Deus. E Deus vai libertar a nossa nação através dos jovens. A palavra vai dizer lá no livro de João que o Senhor nos chamou porque nós somos fortes. Jovens fortes, porque nós temos a palavra em nós vencemos através da palavra. Então, esse é o momento, talvez, que precisamos ser sacudidos, precisamos ser... qual é a palavra que eu posso usar? Precisamos ser impactados de alguma forma, chocados, assim como foi Gideão. Ele se encontrou com o anjo de Deus, ele falou assim, mas eu preciso ter certeza. O Senhor nos chama, ele está dizendo, você não precisa de um grande preparo, você precisa de mim. Então aproveite esse momento para buscar da presença de Deus, porque a partir do momento que essa reclusão acabar, esse isolamento acabar, a igreja vai ser poderosa, vai se levantar com poder para abraçar as pessoas, para envolver aqueles que passaram por esse sofrimento, assim como Gideão. Então, eu gostaria que você, na sua casa, pensasse que você é um escolhido de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. Eu tenho certeza que todos nós, em algum momento, já pensamos assim, será, Senhor? Será que eu consigo? Né? Exatamente como Gideão. Só que o Senhor fala assim, o problema não é você, como o Luan disse, não é pelas nossas qualificações, mas é porque Ele é grande, forte, poderoso e misericordioso que Ele nos escolheu. Nós só precisamos dizer, eu vou, Senhor. Só me fala e eu vou. E sermos ousados e o Senhor há de nos usar. Amém? Amém. Mais alguma observação? O que nós estamos tentando colocar de Deus aqui é que Ele quer que nós estejamos prontos e que nós estejamos na posição, porque é em posição que Ele vai nos usar. Não é uma posição em que nós nos preparamos, mas é uma posição em que Deus quer que nós estejamos. E é muito interessante isso, porque mesmo com medo e mesmo pensando que não era suficiente, Ele foi. E assim devemos ser nós, porque ninguém é perfeito. E Deus não escolhe os perfeitos, na verdade, porque não existem. E desde sempre na história Deus escolheu o menor. A história de Davi é muito bonita, que ele foi escolhido o menor de sua casa, porque Deus não olha para o físico, Deus não olha para qualidade, mas Deus olha para o coração. Deus olha para o que nós temos dentro do coração. Então, apesar de tudo, Deus vai olhar para o nosso coração. Nosso coração pode estar de um jeito que vai atrair a Deus. Amém? Amém. Só queria acrescentar uma coisa interessante que eu vi numa mensagem hoje, que falava sobre apóstolos, e a gente liga automaticamente o apóstolo aos apóstolos de Jesus, né? Mas o apóstolo era um enviado de Roma, na época, eles eram enviados para chegar numa cidade, eles dominavam, né? Era uma época de guerra, eles dominavam a cidade e eles implantavam a sua cultura. Então o apóstolo era responsável por mudar a cultura daquele lugar, por mudar aquele ambiente para adaptar à realidade que o rei gostaria que fosse. Então o apóstolo tinha essa função. Para quê? Para que quando o rei chegasse na cidade, a cidade já estivesse adaptada à sua realidade. E nós somos apóstolos de Deus.
Nós precisamos implantar a cultura de Deus, implantar a realidade de Deus nessa geração, para que o Rei da Glória venha, para que quando ele vier, ele se sinta em casa, porque nós estamos fazendo a sua vontade, nós estamos levando a sua palavra. Então todos nós somos chamados. E nós gostaríamos de louvar a Deus com louvor, que diz que ele não desiste de você, não importa o que você fez, quem você é, todas as coisas, ele escolheu. Gideão mesmo disse, eu sou o menor da minha casa, a minha família é a menor, mas o Senhor escolheu Gideão e realizou uma grande obra e nós falamos dele até hoje. E quem sabe as futuras gerações terão um reflexo de tudo que nós estamos fazendo na nossa geração, na nossa cidade, no nosso meio. Amém? Amém. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste. Ele não desiste, não. O Senhor nos escolheu, ele nos chamou. Não importa o seu estado, vem até ele, se entrega com ele. Entregue seu coração a ele, confie nele, ele sabe o melhor para cada um de nós. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. O Santo, ele não desiste. Não. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. O Senhor nos escolheu e que nós venhamos parar de dar empecilhos, né? Criar barreiras e se deixar mais ser usados pelas mãos de Deus. Eu creio que grandes coisas Ele fará por meio de nós. Amém?